Boa tarde, galera. Mais uma aulinha aqui, né, do professor Rodovan, de Biologia. E aí não se esqueçam de se inscrever lá no meu canal, no YouTube, né? Dar um joinha nos vídeos se você gostar. E se inscrever na minha página lá do Face, que tem as questões, que tem os slides, tudo tranquilinho lá, tá? Bom, hoje nós vamos falar dos problemas ambientais, né? Esses problemas ambientais nem sempre são tão problemas ambientais assim. O problema é a ação antropogênica, que nós vamos ver aqui. Então vamos lá hoje falar de inversão térmica, do efeito estufa, da desintegração da camada de ozônio e da chuva ácida, né? Fenômenos esse aqui, na grande maioria, como a inversão térmica, o efeito estufa, fenômenos naturais e que estão sendo exacerbados pela ação que? Do homem, vindo desmatar, queimadas, uso de combustível fóssil. Então o homem vem aumentando esse efeito e aí causando vários problemas que nós vamos descrever aqui para vocês. Bom, voltei aqui, desculpe, vamos lá. Vamos falar aqui sobre a condição normal da convecção das correntes. Então, no verão, o sol aquece o solo, esse solo demora a perder calor e aquece o ar. Esse ar quente, por ele ser menos denso, mais leve, o que acontece? Ele tende a subir, né? E quando ele vai subindo, ele vai se esfriando. E ele subindo, o que ele vai levando? Ele vai levando as partículas poluentes. Essas partículas vão sendo dissipadas pela atmosfera, tá? Então, à medida que vai subindo, aumentando as altitudes, a temperatura tende o quê? A diminuir. E é isso que acontece em condições normais. Na inversão térmica, o que a gente vai reparar? A gente vai reparar que há uma inversão da camada de ar quente que vai ficar sobre a camada de ar frio. Aí o que acontece? A temperatura que deveria, conforme o aumento da altitude, ela deveria diminuir. Nesse caso, ela vai ficar intercalada aqui, tendo como se fosse um sufocamento de calor, né? E esse impedimento da dissipação do ar frio vai fazer com que o ar frio aqui carregue os poluentes que aqui se dissiparam, carreguem para as cidades e ocasionando problemas respiratórios nos indivíduos, asma, bronquite, alergia, devido a essa dificuldade de dispersão desses poluentes. É um fenômeno normal, é um fenômeno natural que acontece principalmente no inverno, em épocas frias, outono, inverno, é normal. Só que essa liberação de poluentes aqui, exageradamente pelo uso de combustível fóssil, nas indústrias, nos automóveis, vem aumentando os efeitos, ocasionando essa parte de alergia, problemas respiratórios nos seres humanos. Então eu coloquei aqui, para você examinar um gráficozinho onde mostra que a altitude, conforme ela aumenta, a temperatura vai o quê? Diminuindo nas condições normais. E aí os poluentes aqui eles conseguem se dissipar naturalmente na atmosfera. Já quando você tem a inversão, você tem uma área de ar quente sobre áreas de ar frio, né? Sobre uma área de ar frio. E aí esses gases poluentes aqui, já que o ar frio não consegue se dissipar, acaba vindo para a própria cidade, ocasionando toda essa problemática que eu descrevi para vocês. E aí, conforme aumenta a altitude, a temperatura que deveria diminuir, nessa área de inversão, ela está o quê? Elevada, ocasionando sufocamento, problema de calor anormal para essa época. Tá ok? Seria um fenômeno natural que vem sendo aumentado pela ação antropogênica, ação humana. Bom, o efeito estufa. O efeito estufa, todos nós sabemos que é um efeito natural, né? Por exemplo, o raio solar penetra na Terra, grande parte dele é refletido para o espaço e uma pequena parte fica na Terra, aquecendo a Terra. Se não tivesse o efeito estufa, essa temperatura na Terra ela seria muito baixa e seria totalmente incompatível a maior parte dos seres vivos. Então o efeito estufa por si só, ele é um mocinho. Agora, a ação antropogênica que vem tornando o efeito estufa um vilão. Tá? E aí, nós vamos descrever aqui algumas situações para vocês. Então, quem é o principal gás do efeito estufa? É o CO2. É o CO2. E quem
quem consegue sequestrar esse CO2 para minimizar esses efeitos? Os vegetais, fazendo o processo de fotossíntese. Então ele sequestra o CO2, né, retirando esse CO2 da atmosfera. Só que o homem vem fazendo o quê? Além de usar os combustíveis fósseis e colaborar com mais gás carbônico na atmosfera, ele vem desmatando ou queimando. Então, quando ele desmata, ele diminui o sequestro de CO2 da atmosfera. E quando ele queima, além dele diminuir o sequestro, ele faz o quê? Ele elimina mais CO2 na atmosfera. O grande problema é que o homem está tirando o carbono da litosfera, né, na forma de combustível fóssil, e jogando na atmosfera. E aí já vários tratados vêm sendo feitos em função da emissão desse gás carbônico. O Tratado de Kyoto, agora tem o Acordo de Paris, né, que os Estados Unidos e a China estão assinando, então parece que agora a coisa deve andar alguma coisa. Tá? Bom, o efeito estufa, ele tem a ver diretamente com o ciclo do carbono, como eu descrevi para vocês. Então vamos lá mostrar rapidamente o ciclo do carbono. Então o vegetal, pela fotossíntese, ele sequestra o carbono que está na molécula de gás carbônico e incorpora ele no seu tecido. Esse tecido, quando for comido pelo consumidor primário, vai passar o carbono para o consumidor primário. Quando ele for comido pelo consumidor secundário, ele vai passar o carbono para o consumidor secundário e assim sucessivamente. Então eles vão adquirir o carbono diretamente se alimentando dos vegetais ou indiretamente, no caso aqui dos consumidores secundários, comendo os herbívoros. Como é que eles vão devolver esse carbono para a atmosfera? Tanto os produtores quanto os heterófitos, aqui, os consumidores, vão devolver pelo processo de respiração. E quando eles morrerem, pelo processo de decomposição. Tranquilo. Aqui no ambiente aquático, a plantinha aqui também vai fazer a fotossíntese, vai sequestrar o CO2, vai passar esse carbono na cadeia alimentar até chegar ao homem. Por enquanto, tudo tranquilinho, sem problema algum. Aí vem a ação o quê? Antropogênica, vem a ação humana. O que o homem está fazendo? Está tirando o carbono da litosfera e utilizando esse combustível fóssil para mover os automóveis, fábricas, usinas, etc. E o resultado dessa combustão desse combustível fóssil é aumentar a quantidade de CO2 na atmosfera. Então esse é o grande problema do aumento do efeito estufa. Tá? É a ação antropogênica. Bom, como eu mostrei para vocês, as causas do aumento do efeito estufa seriam os gases poluentes emitidos pela combustão de combustíveis fósseis, né, dos automóveis, das fábricas, das usinas. Seriam as queimadas, que além de impedir o sequestro, né, do CO2 pelos vegetais, vai jogar mais CO2 na atmosfera. Os pastos que são preparados para o gado, você faz um desmatamento, isso também pode ser comprometedor. E tudo isso que eu descrevi vai colaborar para o aumento de quem? Do CO2. Ou aumento ou diminuir o sequestro de CO2. E esse CO2, que é o gás do efeito estufa, ele vai reter mais o raio solar, ao invés dele sair e ser refletido para o espaço, ele acaba ficando mais na Terra e está tendo um aumento médio da temperatura no nosso planeta. Outro fator importantíssimo é o gado criado pelo ser humano, principalmente o bovino, os ruminantes de modo geral. Eles liberam metano, gás metano pelo arroto ou pelo flato, né? Vulgarmente chamado de peido. Esse gás metano também é um gás que ajuda na retenção desse calor na nossa Terra, no nosso planeta Terra, e aumentando os efeitos do efeito estufa. E não é uma contribuição baixa não, é uma alta contribuição esse do gás metano. E o gás metano também pode ser liberado nos lixões, né? Pela liberação desse gás no lixão. Bom, o aquecimento global, que é a maior consequência do efeito estufa, ele gera outras consequências, né? Consequências essas que a gente já comentou com você. Aumento médio do quê? Das temperaturas. Se aumentou a temperatura, vai aumentar o quê? O degelo das calotas polares. Aumentando o degelo das calotas polares, obviamente o nível do mar vai o quê? Aumentando.
Se o nível do mar aumenta, algumas ilhas ou cidades litorâneas vão acabar sendo inundadas. Isso aí pode ocasionar contaminação do lençol freático, né, comprometendo o quê? A nossa água doce, que já é baixo, né, menos de 1% do nosso planeta é de água doce, né, então pode contaminar essa água doce, esse lençol freático, por água salgada ou pelo que vai ser carregado por essa água. Quando você tem a subida aqui do nível do mar, né, e a inundação dessas cidades, o desmatamento, isso tudo vai alterar o quê? O índice pluviométrico, a quantidade de chuva, que pode alterar o clima do nosso planeta. E vem alterando significativamente. Quando você tem o degelo das calotas polares, você tem a destruição de habitats, né? Principalmente dessas espécies polares, no caso dos polos, né? Das calotas polares. Mas você também quando acontece a inundação de áreas litorâneas, outras espécies também podem vir ser comprometidas e acabar entrando em extinção. Se o homem continuar com essa ação maléfica, muitas florestas futuramente podem sofrer o processo que a gente chama de desertificação, né? Vão ficar sem vegetação, vão ficar secas, e isso aí não está longe de acontecer se o homem continuar desmatando, queimando, ou seja, fazendo todas essas atitudes que ele vem fazendo. Bom, esse aquecimento global, como eu falei para vocês, aumenta a temperatura média do nosso planeta, que vai derreter as calotas polares, destruindo os habitats de muitos animais, levando esses animais à extinção, né? E futuramente pode levar ao processo de desertificação, como a gente conversou aqui. Então, o efeito estufa, ele por si só ele é um mocinho. Quem que vem tornando o efeito estufa um vilão são as ações antropogênicas. E o homem tem que começar a pensar, né, aliás já devia ter começado a pensar em diminuir. Vários acordos, vários tratados vêm sendo acordados, mas até então nenhum êxito, assim, grandes êxitos nesse acordo. Agora tem um acordo de Paris, vamos ver o que vai dar. Tá? Bom, vamos falar agora com vocês da camada de ozônio. O que seria a camada de ozônio? Seria uma camada, na realidade a gente chama de camada, né, mas é uma estrutura lá, na estratosfera. Fica entre 15 e 16 km até mais ou menos 30 km da Terra. Esta camada era formada pelo O3, né, o que a gente chama de gás ozônio. E tem como principal finalidade filtrar os raios ultravioletas, A, B e C. O C ela consegue filtrar totalmente, o A e o B nem tanto. E o C é o mais danoso, sem dúvida alguma. E o A e o B podem causar vários problemas que a gente vai descrever aqui para vocês. Bom, a gente bota aqui causas do buraco da camada de ozônio. Na realidade a gente está falando da desintegração da camada de ozônio. E uma das causas são as atividades vulcânicas. Essas atividades vulcânicas são naturais, não tem como o homem interferir, né? Não tem como desligar a ação vulcânica. Mas o uso do CFC, o clorofluorcarbono, o homem já vem tentando diminuir. É o gás que sai do gás da geladeira, daqueles sprays de desodorante, de inseticida, é o gás do ar-condicionado, dos aviões supersônicos. Então, de certa maneira, o homem vem diminuindo a emissão desse gás. Esse gás tem aqui o cloro, e esse cloro ele consegue se ligar ao átomo de oxigênio. E esse oxigênio, que compõe a camada de ozônio, ele vai desintegrar a ligação do ozônio. Então vai ficar O2, que é o oxigênio molecular, e o oxigênio atômico. Tá? Então tá aqui, ó. Essa desintegração da camada de ozônio está permitindo ao aumento desses raios ultravioletas no nosso planeta. Esses raios ultravioletas podem incidir nos vegetais e nos animais, causando mutações. Nos vegetais pode causar a redução da taxa de fotossíntese, o que pode comprometer a produtividade agrícola, né? Pode também causar problemas no fitoplâncton e comprometer toda uma cadeia alimentar, porque vai diminuir a taxa de fotossíntese.
né? Mas a principal consequência dessa desintegração da camada de ozônio, para nós aqui, é a causa de câncer de pele no ser humano. Então é o que mais está preocupando atualmente, a quantidade, a incidência de câncer de pele no ser humano, que vem aumentando a cada ano. Então lá, consequência do buraco da camada de ozônio que eu falei para vocês. Redução da ação fotossintetizante, tanto dos vegetais terrestres quanto dos vegetais aquáticos, né, comprometendo toda uma cadeia alimentar. Aumento da incidência de câncer de pele, que é, de fato, o maior problema que a gente tem, né? Aqui, ó, ilustradamente aqui, o câncer de pele, né? Aumento das taxas de mutações nos vegetais e nos animais, de modo geral. Aumenta a incidência de cataratas na espécie humana, também um outro grande problema que pode levar à cegueira, né? E problemas relacionados com a deficiência imunológica. Então o homem fica mais suscetível a várias doenças, devido à sua fragilidade do sistema imunológico. E obviamente o raio ultravioleta pode levar à queimadura de pele. Então a gente deve evitar o sol, principalmente naqueles horários, né, de pico, e usar o filtro solar e bloqueador solar, ok? Bom, aqui só ilustrando o que eu falei para vocês. Esse buraco, essa desintegração na camada de ozônio, ela vem aqui, você tem o CFC, né? E devido aos raios solares, esse CFC, ele libera o cloro. Esse cloro vai se unir ao ozônio, se unindo ao oxigênio atômico, né? E aí a camada o ozônio, que é o O3, vai ficar só com o átomo de oxigênio molecular. E esse cloro pode se livrar do oxigênio e vir a se ligar a outro oxigênio. E aí vai havendo a desintegração da camada de ozônio. Que há quem diga que os seus efeitos estão sendo minimizados. Então a gente não tem muita certeza disso, mas segundo as pesquisas, os efeitos estão sendo minimizados devido à diminuição desse CFC aqui, nesses produtos que a gente conversou com vocês. Chuva ácida, que é o último tópico que a gente vai ver aqui. A chuva ácida, a chuva de modo geral, a chuva normal, ela é levemente ácida, né, devido ao carbono, né, devido ao CO2. Então a chuva normalmente ela já tem uma certa acidez, em torno de 5,6, 5,7. A chuva ácida, ela está fazendo com que, alguns elementos estão fazendo com que essa chuva se torne mais ácida ainda, em torno de 5 de pH. Então, essa chuva ácida ela pode estar causando problemas muito grandes, como por exemplo, comprometendo os vegetais, mudando o pH dos lagos, do solo, né? Destruindo construções, monumentos. E como é que essa chuva ácida vai surgir? Então vamos mostrar aqui para vocês. As indústrias, os automóveis, pela queima dos combustíveis fósseis, estão liberando muito óxido de enxofre e óxido de nitrogênio. Esses óxidos, quando entram em contato com o vapor d'água, quando entram em contato com a água, por exemplo, o óxido de enxofre, ele vai formar aqui o ácido sulfúrico. E o ácido sulfúrico é um poderoso ácido, né? Não é que vai cair na tua pele e vai te furar, vai te perfurar, não é isso. Mas com a queda constante desse ácido, vai comprometer os vegetais, vai contaminar e mudar o pH dos lagos, o que pode levar à morte de seres desse lago, o que pode levar à morte de várias plantas, diminuindo o processo de fotossíntese. Enfim, vai causar muitos problemas ligados aos efeitos dessa chuva ácida. Além do que eu falei da destruição de monumentos, de construções e etc. Eu enumerei aqui para você visualizar. Então lá, efeitos da chuva ácida, né? Quais seriam os efeitos? São diretamente prejudiciais aos vegetais, aos animais e às construções, como eu já descrevi para vocês. Então, nos lagos, essa chuva ácida pode mudar o pH e levar à morte de animais e vegetais, né, desse ambiente. Pode levar o desfolhamento das florestas, né, das plantas. Nos solos, devido à mudança também do pH, pode levar à desertificação, né, o ressecamento. E nos concretos, nos edifícios, nos monumentos,
pode haver a corrosão e a destruição de todo um patrimônio histórico e cultural de uma cidade. No ser humano ainda pode causar bronquites, asma e até câncer no ser humano. Ok? Então a chuva ácida também é um fenômeno que a gente deveria diminuir com a emissão desses óxidos de nitrogênio e o óxido de enxofre, principalmente. Bom, aí vem uma dicasinha aí para quem vai fazer vestibular. Nós tivemos um ano olímpico aí, ficou aquele se a Baía de Guanabara realmente foi despoluída ou não, né? Então um tema que pode vir aí é a eutrofização, né? Então estuda a eutrofização e a gente vai para as próximas aulas também dar uma palhinha sobre a eutrofização, tá? Então você vai aguardando as aulas para frente. Bom, se você gostou da aula, dá um joinha aí, né? Se inscreve lá na minha página e qualquer dúvida você pode na página perguntar, fazer pergunta, questionamento, que eu com o tempo eu vou respondendo para você. Tá ok? Valeu, galera. Um abração. Até a próxima.